Fala, gente boa. Bom, eu tinha encerrado, né, o vídeo anterior, né, contando um pouco da antiga Lumière, né, que é aquela malharia bem famosa, que infelizmente fechou suas portas nos anos 90, cuja fábrica funcionava ali no Glória, né? Eu tinha dito que um outro personagem, né, além do Casimiro Silveira, que foi o fundador da empresa, nos anos 40 ele acabou entrando, né, fazendo parte dessa história, tá? Esse personagem foi esse rapaz aqui, tá? O Kurt Alvino Monick, que é esse cara, esse rapaz alegre aqui, rapaz alegre no bom sentido, que está sendo tocado aqui por um dos meus dedos, né? Esse aqui, o Kurt Alvino Monick, tá? O Kurt Alvino Monick, né? Esse rapaz aqui. Ele nasceu em 17 de maio de 1923, aqui mesmo em Joinville, tá? O primeiro trabalho dele foi numa perfumaria chamada Drali, né? Drali com dois L's, tá? E após ter trabalhado nessa perfumaria, ele acabou trabalhando durante um certo tempo na metalúrgica do ar. Nos anos 40, né, o Kurt, né, ele acabou se casando, né, o Kurt Alvino Monick, ele acabou se casando com a Isis, né? Se eu não me engano, era esse o nome dela, tá? A Isis era a filha caçula, a filha mais jovem, né? A filha mais nova, melhor dizendo, do Casimiro Silveira, tá? Mais ou menos na mesma época que ele se casou com a filha com a caçula, né, do Casimiro Silveira, o Kurt Alvino Monick, ele acabou comprando as ações que pertenciam à viúva de um tal de Miller, tá? Esse Miller, tá? Eu tinha dito no vídeo anterior que essa pequena malharia que acabou dando origem à Lumière, tá? A princípio, ela tinha três donos, né? O Casimiro Silveira, ele comprou as ações de dois desses donos, né? Um deles era o Guilherme Rubres, caso não esteja enganado, né? E um outro sócio era um tal de Moreira, né? Havia ainda um terceiro sócio, que era esse tal de Miller, tá? Nos anos 40, esse tal de Miller, ele já era falecido, tá? E as ações que eram dele, tá? Elas acabaram sendo herdadas pela viúva, tá? E a viúva desse tal de Miller é que acabou vendendo essas ações para o Kurt Alvino Monick, tá? Justamente sobre a gestão do Kurt Alvino Monick é que a Lumière acabou tendo o seu auge, né? Acabou se tornando uma grande potência, aquela grande potência que eu acredito que todos vocês tenham chegado a conhecer. Eu acredito até que muitos de vocês, né, as moçoilas que estão vendo esse mal acabado aqui falando, né, tenham comprado muitas lingeries, muitas roupas íntimas, né, com a marca Lumière, né? Marca Lumière, que, repetindo, chegou a ter a Luísa Brunet como a sua garota propaganda, né? E o Kurt Alvino Monick, né, além de ter sido um empresário muito bem sucedido, diga-se de passagem, tá? Ele também chegou a seguir a carreira política, tá? Até tem a próxima foto que eu quero mostrar a vocês, né? É essa foto aqui, tá? Só um instante. Não se sabe a data que ela foi batida, tá? Infelizmente, tá? Essa aqui é esse prédio, né? Eu já mostrei para vocês ele várias vezes, né? Esse prédio aqui, né, durante praticamente 40 anos, né, ele foi a sede tanto da prefeitura quanto da Câmara de Vereadores, né? Como é sabido, esse prédio, ele foi a ser demolido em 1974 em função da abertura da Avenida JK, tá? Por que estou mostrando esse prédio, né? O Kurt Alvino Monick, ele foi vereador, né, durante a maior parte do tempo em que ele foi vereador, a sede da Câmara de Vereadores ainda funcionava nesse prédio, tá? O Kurt Alvino Monick, ele foi candidato a vereador em 1954, né? Foi explorada ao máximo essa imagem, né, de empresário bem-sucedido, só que isso não adiantou de nada, né? Ele não conseguiu ser eleito, né? Ele não foi eleito. Não adiantou, vírgula, né? Porque ele ficou na suplência, né? Em função da renúncia do titular, ele acabou se tornando vereador, tá? Infelizmente, a fonte que eu usei como pesquisa para esse vídeo que vocês estão assistindo, tá? A fonte que eu utilizei, ela não informa no lugar de quem o Kurt Alvino Monick acabou entrando, né? Também não se sabe a data em que ele acabou tomando posse como vereador. A única informação que se tem é que em 1958, tá, na época, por ocasião da visita do então governador Jorge Lacerda, o Kurt Alvino Monick já exercia esse cargo de vereador, né? O Jorge Lacerda que visitou, né, fez uma visita a esse prédio
cuja foto eu acabei de mostrar a vocês, tá? O Kurt Alvino Mônica, depois desse primeiro mandato dele como vereador, de 1955 até 59, ele disputou mais 4 eleições, tá? E ele venceu, ele foi eleito nessas outras 4 oportunidades, tá? O Kurt Alvino Mônica, ele foi vereador durante praticamente 20 anos, tá? Ele foi vereador de 1963 até 1982, inclusive na eleição de 1966, o Kurt Alvino Mônica foi o candidato que recebeu mais votos. Ele recebeu 2.857 votos. Então, de todos os candidatos a vereador, o Kurt Alvino Mônica ele foi o disparado, né, o mais votado. Né? Ele é uma figura, foi uma grande liderança política. Ele era filiado ao UDN, né, que era a União Democrática Nacional, né, que era considerado um partido de elite, né? E como vocês puderam perceber, né, tanto que durante praticamente 20 anos ele acabou exercendo o cargo de vereador, né? E como todo bom udenista, né, como todo bom udenista, né, ele acabou apoiando o golpe militar de 1964. Inclusive, o Kurt Alvino Mônica foi um dos 10 vereadores que assinaram um manifesto de apoio ao golpe de 64, né? Entre esses 10 vereadores havia 2 nomes bem ilustres, né? O Nilson Wilson Bender e o Vichy Freita, né? Para quem não sabe, né, os 2 foram prefeitos, né? O Bender de 1966 até 1970 e o Vichy Freita, né, foi 2 vezes prefeito, né? De 83 até 88 e de 93 até 96, né? E tiveram enfim, essa infeliz passagem, vamos dizer assim, né? Essa infeliz decisão, né? Bom, o Kurt Alvino Mônica, tá? Ele acabou, alguns dias depois de ter completado 59 anos, né? Veio a falecer vítima de um ataque cardíaco, de um mal súbito, em 5 de junho de 1982. O curioso é que na certidão de óbito do Kurt Alvino Mônica, naquela parte referente à causa do óbito, a causa mortis, né, consta como a causa causa desconhecida, né? Ele faleceu de ataque cardíaco, né? Só que na certidão de óbito não consta rigorosamente nada a respeito do que teria causado, né? Do que teria causado o falecimento dele, né? Acredita-se, né? Supõe-se que o que teria causado esse mal súbito, essa parada cardíaca, tá? Era o fato da Lumière não estar em um bom momento, né? A Lumière, em 82, ela estava passando por um momento bem crítico, né? Em 85, a Lumière, ela acabou sendo comprada, né? Por um grupo de empresários italianos, né? E nos anos 90, infelizmente, veio a fechar as portas, né? Como tantas malharias, né? Tradicionais de Joinville, né, como a Malharia Princesa, a Nerise, né, e tantas outras, né, Malharia Iracema, né, uma das tantas malharias de Joinville que infelizmente ficaram apenas na história, né. Bom, por que eu estou falando tanto, né, do Kurt Alvino Mônica, né? Eu já ia me esquecendo. Existe uma rua no Costa e Silva que leva o nome dele, tá, do Kurt Alvino Mônica, tá? Existe um setor da sede da Câmara de Vereadores, que é o setor D, que é o setor Kurt Alvino Mônica, tá? Existe uma escola no Aventureiro que também leva o nome dele, né? Do Kurt Alvino Mônica, né? Por que eu estou falando tanto aqui desse rapaz, né? Por que eu estou falando tanto aqui do cara, né? Do Kurt Alvino Mônica, tá? Bom, é que em 1957, tá? Aconteceu um fato bem bizarro, tá? Muito bizarro, diga-se de passagem, tá? Bom, hoje em dia, né, infelizmente, né, quando ocorre um sequestro, né, ninguém mais se choca com isso, né, pelo fato de ser algo, infelizmente, né, tão comum, né, não deveria, mas infelizmente é algo comum, né. Imagine um sequestro ocorrendo em Joinville lá em 1957, né. É algo mais do que bizarro, né? É algo mais do que surreal, ainda mais em uma época, né, em que eram raríssimas as ocorrências de crime em Joinville, tá? E qual que foi essa história, tá? Ou melhor dizendo, né? Repetindo, refazendo a pergunta,
Aonde que o Kurt Alvino Mônico entra nessa história? O que ele tem a ver com essa história? Bom, havia um empresário, tá, que era o Mário Ganzenmiller, tá? O Mário Ganzenmiller era um empresário muitíssimo bem sucedido, uma figura bem quista, né, na sociedade de Joinville, tá? E ele tinha uma filha bem pequena, um bebê ainda, né? O nome da menina era Marisa, tá? Bom, ele é uma mulher, né, uma moça chamada Maria Emília Quadros, né? Ela era natural de Morretes, né, que fica na região litorânea do Paraná, tá? E ela, lá num belo dia, tá, ela acabou indo na mansão do Mário Ganzenmiller e acabou pedindo emprego, tá? Então a nossa amiga Maria, né, ela acabou sendo empregada, né, acabou sendo contratada pelo Mário Ganzenmiller, como babá da filha dele, da Marisa, tá? Bom, o Mário, ele já conhecia os pais da Maria Emília Quadros, tá? Já conhecia os pais dela desde longa data, tá? Só que a Maria Emília, tá? Ela havia cometido pequenos delitos, né? Em Morretes, né? E ela acabou sendo detida, tá? Na delegacia dos menores, na delegacia de menores, tá? Infelizmente, a fonte que eu consultei não informa, não especifica que delitos a Maria Emília de Quadros ela teria cometido, tá? Bom, não contente, né, como ela não conseguia ficar muito tempo sem fazer lambança, tá? Em 4 de agosto de 1957, a nossa gloriosa amiga Maria Emília, ela acabou fugindo, né, com essa menina, com a Marisa Ganzenmiller, tá? Ela acabou pegando carona com um cara aqui em direção a Curitiba, tá? Antes de se dirigir a Curitiba, esse cara, né, o caroneiro, o cara que acabou dando carona para Maria e para a menina, né, para Marisa, tá? Ele teve que tratar de assuntos particulares em Blumenau. E aí, só 3 dias mais tarde, que os três, né, esse trio aí, né, eles acabaram viajando, indo em direção a Curitiba, tá? Bom, a Maria Emília de Quadros, ela acabou dando entrada em um albergue de Curitiba, tá? Ela acabou informando, dando um nome falso, ela acabou se identificando com Maria Tereza de Souza, tá? Ela alegou que ela era casada, que ela tinha sido abandonada pelo esposo, que ela não tinha condições de trabalhar, de sustentar a criança, né? A menina, ao mesmo tempo, né? E ela acabou deixando a criança, né? A Marisa, a menina, né? Nesse albergue de Curitiba, tá? E a esposa, né, obviamente, isso gerou um choque tremendo em Joinville, né? Isso chocou a cidade, isso acabou, inclusive, acabou tendo, inclusive, uma repercussão nacional, né? Inclusive, um cara, né, um homem de Canoinhas, ele veio até Joinville, tá? Ele procurou tanto a delegacia de Joinville quanto a Câmara de Vereadores, ele sugeriu que a Prefeitura de Joinville, né, que a Câmara de Vereadores, tanto a Câmara quanto a Delegacia de Joinville, oferecesse um valor, né, uma recompensa a quem conseguisse encontrar o paradeiro da menina, né, da Marisa. Né? Bom, o Eugênio Gilgen, né, que eu tinha mencionado, que foi um daqueles amigos da onça, que queriam emancipar Piraberaba, né, ele sugeriu que esse valor da recompensa fosse de 20 mil cruzeiros. Só que o J. Gonçalves, que era um radialista, uma figura bem popular, super popular, foi fundador, inclusive, da Rádio Cultura, né, e que era esse rapaz aqui, ó, até vou mostrar a foto dele para vocês, né, do J. Gonçalves, né, os mais antigos até devem ter o conhecido bem demais, né. J. Gonçalves era esse cara aqui, tá? Aqui em cima o J. Gonçalves sendo entrevistado, né? E aqui embaixo o J. Gonçalves. Bom, o J. Gonçalves, ele sugeriu que ao invés de 20 mil cruzeiros, a recompensa fosse de 30 mil cruzeiros, né? E aonde que entra o Kurt Alvino Mônico, tá? Aquele rapaz cuja foto eu mostrei para vocês no início do vídeo, né? O dono da Lumière, né? Um dos donos, um dos proprietários da Casimiro Silveira, tá? O Kurt Alvino Mônico, ele doou do próprio bolso dele 10 mil cruzeiros, tá? E o próprio Kurt Alvino Mônico, ele organizou, tá? Uma doação, né? E essa doação organizada, né? Que ocorreu por iniciativa do Kurt Alvino Mônico, tá? Eles conseguiram arrecadar 10 mil cruzeiros, tá? Então, ao invés de 30 mil cruzeiros, a pessoa que encontrasse, né? Que encontraria
o paradeiro, né, que dissesse, né, o paradeiro da Marisa Ganzenmiller, ele receberia uma recompensa no valor de 50 mil cruzeiros, tá? Bom, um jornalista de Curitiba, o Bernardo Haufeld, né, ele conseguiu, né, ele soube que a menina, que havia uma criança procedente de Joinville que havia sido largada em um albergue de Curitiba e que essa criança ela tinha uma cicatriz de uma queimadura no seu braço direito, tá? Então, através dessas duas informações, o Bernardo Haufeld, né, ele acabou indo nesse albergue e acabou descobrindo a Marisa Ganzenmiller ali nesse albergue, né? Nesse mesmo dia, que foi dia 24 de agosto de 1957, o pai da menina, que era o Mário Ganzenmiller, ele acabou sabendo disso e ele acabou se dirigindo até Curitiba, né? E o festejo, né, pelo desfecho dessa história, foi equivalente aos festejos por alguma vitória do Caxias, né? Obviamente, todo mundo ficou super alegre, super aliviado com o desfecho dessa história. E o que aconteceu com a gloriosa Maria Emília de Quadros, né, que fez toda essa lambança, né? Bom, a diretora desse albergue de Curitiba, tá? Inclusive, ela chegou a mandar deter a Maria Emília de Quadros, né? Só que ela acabou mandando liberar a Maria Emília de Quadros. Por quê? Porque a diretora do albergue, as informações que ela tinha, tá? É que a criança que havia sido raptada de Joinville era um menino e que a pessoa, né, a Maria Emília de Quadros, né, que ela estaria numa localidade próxima da divisa do Paraná com São Paulo, com o tal menino, né? Então ela teve duas informações erradas. E por causa dessas duas informações erradas, ela mandou liberar a Maria Emília de Quadros, tá? A Maria Emília de Quadros, dias depois, né? Ela acabou sendo capturada, tá? Ela acabou sendo descoberta, capturada e presa em Joinville, tá? Enfim, e assim que foi. Sim, uma última informação. O Bernardo Haufeld, tá? Ele abriu mão dessa recompensa, tá? Que ele teria direito. Tá? Ele acabou abrindo mão dessa recompensa, tá? Esse dinheiro, ao invés do Bernardo Haufeld, tá? Ele acabou indo para a menina, né? Para a Marisa Ganzenmiller, tá? Detalhe, a recompensa que ele recebeu não foi de 50 mil cruzeiros, tá? Foi de 20 mil cruzeiros. A prefeitura de Joinville, sabe-se lá por qual motivo, não pagou a parte que ela deveria ter pago, tá? Não depositou os 30 mil cruzeiros que eles prometeram depositar, né? Enfim, né? Coisas de Joinville, tá? Então, eu vou terminando por aqui, até porque esse vídeo já está longo, chato pra caramba e tudo mais, tá? Mais uma vez eu agradeço o carinho e a atenção de vocês, tá? A paciência, principalmente a paciência de todos vocês ao ver esse gago, pobre e anônimo youtuber aqui falando aqui com vocês, né? Falando sem parar, né? Falando feito um condenado, né? E, como sempre, assim, as informações que eu passei a vocês, tá? Elas foram levantadas pelo Patrick Roger Pinheiro. Grande Patrick, historiador da Câmara de Vereadores, né? Vou ficando por aqui, como sempre, tradicionalmente, fui!